Olá, pessoal. Vamos começar nossa aula de aprendizagem de memória. Nosso encontro de hoje, eu vou dar uma breve recapitulada ao que nós já falamos nas últimas aulas, em especial nosso último encontro, que foi nossa aula presencial lá na PUC, e eu vou avançar um pouquinho mais com vocês em alguns conceitos que vão ser importantes para o desenvolvimento das próximas aulas. Então, minha intenção hoje é recapitular aquele primeiro texto, Aprendizagem Humana, Ciência e Teoria. Esse texto faz parte da nossa apostila e eu coloquei também no Moodle. No Moodle, eu estou organizando as aulas por semana. Então, toda semana eu vou colocar para vocês um texto, que nesse caso, essa semana, dia 23, é esse. Eu vou colocar também algumas perguntas de exercício dentro do fórum, vocês podem responder lá dentro mesmo. E eu vou colocar também essas videoaulas, que são explicações, né, sobre esses textos, certo? Então, esse texto, ele fala aprendizagem humana, ciência e teoria. Então, ele traz uma contextualização teórica e até uma, como posso dizer, uma localização um pouco mais técnica, mais metodológica do que a gente pensa, do que seria a ciência, do que são as teorias e como elas influenciam a psicologia e, em especial, como elas influenciam o próprio conceito de aprendizagem. Logo no início do capítulo, né, até destaquei aqui com vocês, tem duas citações bem interessantes, que a primeira diz o seguinte: os dois motivos básicos da pesquisa na área das ciências comportamentais são desenvolver teorias científicas e solucionar problemas que ocorrem na vida diária. Então, já traz para a gente, né, não só a proposta de desenvolver teorias, mas a grande aplicabilidade de explicar o nosso funcionamento, nossas emoções, nossos interesses, nosso modo de ser e a vida diária, nosso cotidiano como um todo. E a segunda citação diz: não são tanto as coisas que não sabemos que nos causam problemas, são as coisas que sabemos que não funcionam. Também traz, né, essa reflexão, né, da importância de criar problemas, criar perguntas, criar hipóteses e traçar um método de investigação para que isso possa, né, trazer explicações sobre o funcionamento das coisas, certo? E aí, nesse ponto, o texto ele faz uma diferença entre o conhecimento popular, tá? Ele começa trazendo, né, essa discussão do conhecimento popular como um contraponto do desenvolvimento da ciência. E o que seria esse conhecimento popular que o texto aborda? Né, o conhecimento popular, ou conhecido como senso comum, ele é aquele que nós vamos acumulando em nosso cotidiano, certo? Ele tem como característica ser mais intuitivo, né, fruto da experiência, ele é mais espontâneo, ele é feito na tentativa e erro, como um agricultor, por exemplo, que plantou batatas numa certa terra ou num certo período do ano e percebeu que esse período é o melhor período para plantar batatas do que outras tipos de terra, né, ou em outras estações do ano. Então, é meio tentativa e erro, né? Ele é espontâneo, ele é experiencial, ele é empírico. Segundo ponto, ó, é o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer, que se adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos. Aí tem uma breve citação, ó, é o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem aplicação de um método e sem haver refletido sobre algo. Então, o senso comum, o conhecimento popular, é esse conhecimento que nós criamos intuitivamente, a partir da tentativa e erro, a partir do contato, da experimentação com as coisas, mas sem que necessariamente nós temos uma razão, uma explicação disso. As coisas funcionam porque são assim. Não temos uma justificativa clara, uma hipótese do porquê que não estamos tentando entender as engrenagens do funcionamento das coisas. As coisas são assim e passamos a entendê-las dessa forma. Tem aqui uma tirinha do Calvin, né, que ilustra bem, né, o uso do conhecimento popular, do senso comum, dessas explicações que às vezes não têm fundamento, mas nos ajudam a nos guiarmos no mundo. Ele pergunta para o pai, olha, papá, qual é a origem do vento? E ele fala, são os espirros das árvores. Ele, ah, sério? Não, mas a verdade é mais complicada. E aí, né, quando ele encontrou Haroldo, né, numa situação de uma grande ventania, ele fala, as árvores estão a espirrar imenso hoje. Ou seja, ele se baseou nessa explicação, que por mais que seja superficial, né, por mais que seja tem uma profundidade, né, explicativa,
para poder se orientar, para poder difundir conhecimento, né, para poder se organizar no seu cotidiano. E é isso que o conhecimento popular faz. Qual a sua importância, né? Então, como eu estava falando para vocês, o senso comum ele tem como importância levantar questões, né, nos ajudar, ele é o método mais rápido, mais prático, mais automático de nos ajudar a se orientar no mundo, né, a nos organizarmos, dar sentido às coisas, sem necessariamente ter uma profundidade, sem, talvez, né, grande parte, sem saber se essa explicação, ela é verdadeira ou não. Então, né, o senso comum, pode ser visto como uma teoria simplificada, sem um embasamento, sem uma pesquisa, né, sem um buscar das engrenagens, o porquê das coisas do mundo, né. Ele é prático, ele é superficial, ele é na tentativa e erro, né, e facilita a gente na nossa interação do dia a dia e solução de alguns problemas de ordem prática. E aí entra a nossa grande pergunta então, né, que dirige o nosso texto da sala de hoje. Como podemos definir o conhecimento científico? E o que difere a ciência do senso comum? Então, quando a gente fala de ciência, né, ela é um campo de produção de conhecimento diferente da produção de conhecimento do conhecimento popular, o senso comum, né? A ciência, como a gente diz, né, dentro desse arcabouço, né, que essa palavra traz, ela nos refere, então, a um conjunto de conhecimentos sobre fatos, aspectos da realidade, tá? Tem um objeto de estudo bem claro, né, bem determinado, né? Por exemplo, coronavírus, né? O efeito do coronavírus no cérebro, né? Ou, por exemplo, o efeito de certos antibióticos no tratamento do câncer. Então, ele tem uma pergunta bem clara, um objeto de estudo, de investigação mais especificado, geralmente expresso em linguagem precisa e rigorosa, em grande parte, né, com o uso de termos, né, quantitativos, linguagem mais matematizável, métodos mais objetivos e não subjetivos para poder dar sentido às coisas. É obtido de maneira programada, sistemática e controlada, ou seja, existe uma sistematização na produção desse conhecimento, uma ordem, ou melhor, um método, uma metodologia como você vai produzir esse conhecimento. Então, é de qualquer forma que a gente faz, não é na tentativa e erro que a gente faz. A gente produz o conhecimento da ciência a partir de uma organização, um protocolo, de uma série de etapas que vão me garantir uma confiabilidade naquilo que eu estou querendo investigar. Por último, é um conhecimento que permite a reprodução, verificação da experiência e a utilização e desenvolvimento dos conhecimentos. Ou seja, aí tem um olhar bastante positivista também, né, que é a verificação, a replicação, o uso, a observação, e não apenas subjetivo, especulativo, né, baseado, né, em suposições, em crenças da cultura, sem que necessariamente isso tenha uma reprodução, uma confiabilidade, uma testagem se aquilo que a gente acredita realmente é como funciona em diferentes ocasiões. Então, a ciência tem algumas funções, como, por exemplo, descrever o que é, o como é o objeto, né, ou como é o fenômeno. Vamos supor, no nosso caso é aprendizagem, né? O que é aprendizagem? Como ela funciona, né? Quais são as características dela, né? Quando eu estou descrevendo um objeto, eu estou apresentando as características dela, esse objeto, desculpa. Como o coronavírus, né? Quais são as características, a estrutura, o DNA, né? A partir do momento que eu consigo mapear ou entender as características que compõem um certo objeto ou um fenômeno, eu consigo explicar. Eu consigo explicar que essa dinâmica de funcionamento é transmitida pelo ar ou pela água, né? Ou que a aprendizagem ocorre assim, ocorre assado, em certas ocasiões ou não. Na medida que eu consigo saber as características de algo, explicar as suas condições de funcionamento, eu posso até predizer, né? Olha, se você for exposto na situação tal, tal e tal, você pode contrair essa doença. Em outras condições, você não vai contrair, porque essa doença não se transmite assim, né? Ou certas condições podem facilitar o aprendizado e outras podem dificultar, não acontecer. E à medida que eu posso fazer isso, eu posso, por último, controlar. Nesse caso, né, no exemplo coronavírus está bastante atual, né, à medida que eu sei o que é, como funciona e quais situações vai aparecer, eu posso criar medidas, né, profiláticas de evitação ou até de intervenção propriamente dita, como vacinas, né? E essa é a função da ciência, né?
eu posso estimular o aprendizado, potencializar funções cognitivas a partir disso. Então, tudo isso está dentro do campo, né, dos objetivos, das funções que a ciência traz para a nossa sociedade. Então, se a gente parar para pensar, tanto o senso comum quanto a ciência, eles têm o mesmo objeto. Eles se debruçam sobre o mesmo aspecto, né, que é a realidade. O que vai diferenciar? Então, o objeto não é o que diferencia eles. O que vai diferenciar o senso comum da ciência é o modo de funcionar, o modo de construir esse conhecimento sobre esse mesmo objeto. Então, eu coloquei aqui para a gente uma tabela, adaptada de um livro de metodologia científica, Lacatus Marconi, que traz um contraponto sobre o conhecimento científico e o popular. Vamos lá. O conhecimento científico ele é real, no sentido que ele lida com fatos, né, com objetos concretos, com fenômenos que possam ser mensurados, né, e observados, tá? Ele é contingente, ou seja, a sua veracidade, verdadeiro ou falso, ele só se dá a partir da experiência, da testagem, né? É sistemático, ou seja, tem um método, uma organização das ideias, um protocolo para poder ser produzido. Ele é verificável ou demonstrável, né? Ou seja, ele precisa da experiência, né? Da testagem, da experimentação, dos laboratórios para poder trabalhar. Ele é falível e aproximadamente exato. Ele é falível porque as hipóteses já são testadas. Algumas hipóteses explicam fenômenos, outras hipóteses não explicam os fenômenos. Ele é passível de falha. E só é passível de falha quando ele é testado. Se um elemento não é testado, você nunca vai saber se ele é falível ou não. Então, ou seja, a ciência está o tempo inteiro buscando explicações sobre a nossa realidade. Se ela não consegue dar explicações sobre aquilo que se propõe, ela vai ser ou reformulada, ou abandonada, e por aí vai. Já o conhecimento popular, a gente diz que ele é valorativo, né? Ele é baseado em crenças e valores da cultura, sem que isso necessariamente tenha uma certa verdade, né? Ou uma certa confiabilidade. Ele é reflexivo, porque ele não se propõe a ser explicativo, né? Ele é conhecimento imediato. Né? Se eu fiz uma coisa e deu certo, mesmo que eu não saiba por que que aconteceu, eu posso continuar fazendo essa coisa. Se o chá de boldo funciona, o chá de boldo da vovó funciona, eu vou continuar tomando chá de boldo porque ele funciona nessas ocasiões, mesmo que eu não saiba os princípios bioativos, né, ou farmacocinéticos que estão compostos dentro daquele chá de boldo. Ele é assistemático, porque ele não tem uma sematização, né, ele é tentativa e erro, e também é verificável, porque quando o agricultor coloca a batata na terra, ele testa se está funcionando ou não, ele verifica. Mas ele não faz de uma forma sistemática, ele faz tentativa e erro. E também ele é falível, né, porque às vezes não dá certo, né, e inexato, porque ele não tem uma explicação, né, das suas propriedades, engrenagens que faz o objeto ou o fenômeno que eu estou investigando funcionar. Então, no nosso texto, ele traz um quadro que é bem interessante, que ilustra um pouco esse conceito da ciência aplicado à experiência da vovó, que é a personagem do texto. Ele fala assim, olha, quais são os critérios de uma boa teoria? Ela reflete os fatos? Ela é clara e compreensível? Né? Aí, num caso, né, do texto, né, tem uma situação da navalha, né, de Ockham, né, isso faz sentido, não faz sentido? Ela é útil para prever ou para explicar aquilo que está tentando trabalhar? Ela tem aplicação prática? Ela é consistente, é sólida, tem um bom embasamento para dar sentido, um sentido lógico para isso? É baseada em muitas suposições que não são verificáveis? Ela dá conta de explicar o que se propõe? É satisfatória e instigante para produzir novas pesquisas, desdobramentos sobre isso? Então, são algumas pistas aí do que seria, né, o método científico. Então, nesse ponto, surgem as teorias. Né? Então, as teorias dentro da ciência, o que elas são? Elas são fruto de pesquisas e elas são explicações. Né? Elas são um conjunto de conhecimentos que tentam dar conta, dar sentido, ajudar a compreender um certo fenômeno. E aí, a partir disso, nós vamos rever as teorias da aprendizagem. Então, olha, uma teoria é uma tentativa humana de sistematizar, de organizar uma área de conhecimento, uma maneira particular de ver as coisas, de explicar e prever observações, de resolver problemas. Então, as teorias da aprendizagem são, portanto, tentativas de interpretar de maneira organizada,
né, sistemática, né, e fazer previsões sobre conhecimentos relativos à aprendizagem humana, tá? E deve apresentar três aspectos. Representa o ponto de vista de um autor sobre como abordar o assunto aprendizagem, quais variáveis, dependentes e intervenientes, né, são relevantes e investigadas. Procura resumir uma grande quantidade de conhecimentos sobre aprendizagem de forma compacta e tenta, por último, de maneira criativa, explicar o que é aprendizagem e por que funciona de maneira como parece funcionar. Então, baseado nisso, né, no que a diferença do conhecimento popular, do conhecimento científico, baseado, né, que o conhecimento científico é a principal fonte de produção de teorias, nós podemos voltar para o nosso tema e pensar o que é aprendizagem, então. Uma definição que o nosso autor do texto, né, o Galia François, traz, que é o seguinte: a aprendizagem é definida como toda mudança relativamente permanente no potencial de comportamento, que resulta da experiência, mas não é causada por cansaço, maturação, drogas, lesões ou doenças. Então, quando nós podemos observar, né, a aprendizagem se reflete em mudanças, em alterações, em grande parte, né, no comportamento, que é aquilo que é observável, né, aquilo que pode ser investigado de maneira mais clara, tá? E a aprendizagem tem como pré-requisito você ser exposto a uma experiência. Pode ser uma experiência concreta ou direta, por exemplo, eu passando numa rua, sofrer um assalto e aprender a não passar mais ali naquele horário, como também pode ser uma experiência mais indireta, como, por exemplo, uma leitura de um livro. E a partir disso, eu aprendi a fazer coisas novas que eu não fazia antes, como livro de culinária, como também escutar histórias, relatos de colegas, ouvir uma música. Então, a experiência, né, que é você ter o contato com as ferramentas, são fundamentais para você poder promover mudança no comportamento. Mas o que é interessante, essa mudança de comportamento, ela não é uma mudança qualquer. Ela parte do pressuposto que há uma reorganização do organismo a fim daquela situação, né, um acúmulo, né, de maturação. E nesse caso, né, o texto coloca que nem toda mudança comportamental ela é causada por uma aprendizagem. Podemos ter mudança comportamental, né, por um cansaço, por um amadurecimento, por drogas, lesões e doenças, que são as condições fisiológicas que o meu comportamento muda. Eu estava em pé, passei a ficar deitado quando estava com febre, por exemplo, mas apesar do meu comportamento mudar, isso não necessariamente reflete uma aprendizagem. Eu posso até aprender com essas condições. Porém, essa mera mudança comportamental não é a garantia que o aprendizado aconteceu. Porque são mudanças comportamentais frutas de uma ativação de estado fisiológico e não necessariamente fruto de uma aprendizagem. Então, nós temos o contato da experiência, né? Tem uma experiência com pré-requisito, que é o contato ou participação em algo, pode ser exposição a eventos internos ou externos. Eventos internos é pensamentos, ideias, emoções, ou externos, né? Situações do ambiente ao qual o meu organismo é sensível. E a partir disso eu tenho a aprendizagem, como a gente acabou de definir, as mudanças no potencial do comportamento, e temos o comportamento, que é a maneira de poder ilustrar, né, ou sistematizar o que é essa aprendizagem. São mudanças observáveis, então, ou potencialmente observáveis após a experiência, e que oferecem evidências claras, concretas, objetivas de que a aprendizagem aconteceu ali. Então, a aprendizagem, nesse caso, ela não é necessariamente definida pelas mudanças reais ou potenciais no comportamento. Ao invés disso, a aprendizagem é o que acontece no organismo, como resultado da experiência. E as mudanças comportamentais são apenas as evidências de que a aprendizagem aconteceu. Então, se a gente poder mapear, os principais campos de estudo da aprendizagem, nós temos desde campos de estudo que trabalham com condições internas, muito relacionadas ao próprio sujeito, idade, situações objetivas, de ansiedade ou não, até condições cognitivas, assim, boa memória, boa atenção, até estar motivado para aprender. Temos também condições externas, como o ambiente, a cultura, a sala de aula, a temperatura da sala.
Temos algumas bases para que a gente possa trabalhar esses pontos, desde bases biológicas, fisiológicas, até cognitivas e sociais. Tudo isso para produzir conhecimento sobre como funciona a aprendizagem, que a sua aplicação pode ir desde o campo da pedagogia, como políticas públicas também, e até mesmo a gente da psicologia pode nos ajudar a entender melhor o funcionamento do ser humano, a construção de certos comportamentos, construção de certos modos de vestir, de sentir, de agir, de se relacionar com o outro também. E a pergunta fica, né? Quantas teorias existem na psicologia sobre a aprendizagem? Inúmeras, né? Basicamente, se a gente for parar para pensar, toda a psicologia ela discute, ela trabalha de uma certa forma ou de outra como as pessoas são como elas são, como elas adquirem, né, comportamentos a partir da experiência. Entretanto, de maneira mais didática, a gente organiza que o estudo da aprendizagem está organizado em três grandes campos, não são os únicos, mas são três grandes campos, que é o campo comportamental, o behaviorismo, que tem como variáveis de interesse, entendeu? Os estímulos do ambiente, as respostas que acontecem, o papel das consequências, né, como reforço e punição quando você faz o comportamento. E nós temos alguns autores, como Thorndike, Pavlov, Clark Hall, Skinner, Gutierrez, Watson, por aí vai. Temos alguns autores que são, chamamos de autores de transição, do olhar comportamental para o olhar mais cognitivo, como a psicologia evolucionista, sociobiologia, estímulo, resposta, expectativa e representação. Tem alguns autores aí, como Rescolar, Wilson, Rebe, Tolman, Kafka, Wertheim, Kohler, que são da Gestalt, são autores que trabalham já nessa transição. E, por último, temos um grande campo de conhecimento das teorias da aprendizagem, são as teorias cognitivas, que trabalham com representações mentais, a autoconsciência, processamento da informação, percepção, tomar decisão, atenção, memória, cultura. E temos alguns autores, como Brunner, Piaget e Vygotsky, modelos de computador, modelos de memória, né? A própria psicologia cognitiva está aí também, e por aí vai. Então, hoje, nessa aula, a intenção foi dar uma recapitulada da nossa última aula, né? Relembrar, reorganizar nosso pensamento, para que na próxima aula a gente já possa entrar nos princípios do behaviorismo, nos primórdios do behaviorismo, né? Entender o comportamento reflexo, entender o condicionamento clássico, o experimento de Pavlov e seguir com a nossa disciplina, com a nossa matéria, certo? Então, o texto se encontra já, né, já está no Moodle esse texto, princípios, principais conceitos da aprendizagem, texto mais introdutório. A videoaula também estou colocando disponibilizando para vocês e eu vou colocar alguns exercícios no fórum também, que nós podemos trocar, responder e tirar dúvidas sobre o conteúdo, certo? Então, toda semana, no dia da aula, eu vou estar colocando esse material para vocês.